A mão aqui tá legal. Pronto. Bom dia, esse é o programa Papo de Redação, que retorna hoje após um período de interrupção. Nós vamos falar hoje sobre cenário eleitoral 2004 com o professor Robson de Sá, professor de Ciências Políticas do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal. Bom dia, professor. Bom dia Gleice. Bom dia a todos os internautas. É um prazer estar aqui. Tá. Professor, bom, vamos começar com o que talvez seja mais interessante nessa eleição, que é uma virada, que a gente tinha uma tendência ao esquerdismo nas prefeituras, nas sucessões de prefeituras de Goiânia, municipais. Como o senhor avalia essa emergência do Íris nesse momento, depois de ter perdido o Senado, de ter perdido o governo, principalmente? Bom, o Íris Rezende, sem dúvida, é o grande foco de atenção desse período eleitoral. O renascimento, digamos assim, para alguns, o renascimento das cinzas do Íris Rezende e do PMDB, né? É uma grande surpresa para alguns analistas e alguns políticos, sem dúvida, chegaram a decretar o fim da carreira política do Íris Rezende e a decadência do PMDB, em virtude das derrotas do Íris em 98 e em 2002. Mas eu acho que, se a gente for fazer uma análise mais cuidadosa, a gente tem que ver o nível de votação que ele teve nessas duas eleições que ele perdeu. Ele perdeu por pouco. E ele sempre teve aí por volta de 40% dos votos. Foi assim em 98, esperava-se inclusive que ele vencesse no primeiro turno. E a gente lembra de 2002 que ele perdeu por muito pouco para a deputada Lúcia Vânia. Mas sempre perdeu em Goiânia. Na corrida para o Senado. Então, é uma coisa precipitada a gente dizer, a gente decretar a morte, o fim da carreira de alguém com uma trajetória do Íris Rezende, né? Então, o Íris emerge por causa do carisma ou por causa da população que anseia por uma mudança? Eu diria que pelos dois fatores. Eu diria que o Íris Rezende mantém uma trajetória importante na política de Goiás, de Goiânia especificamente, né? Tem um eleitorado, tem uma certa fatia desse eleitorado dele, é um eleitorado fiel, né, que ainda guarda a memória do bom administrador, da grande liderança política. E, por outro lado, para uma outra fatia do eleitorado, eu acho que é correto a gente dizer que é um anseio de mudança. Por um lado, o eleitorado de Goiânia tem essa tendência a ser um eleitorado oposicionista, né? Há muito tempo a gente não tem um prefeito de Goiânia que é alinhado com o governador. Então, esse elemento que você mencionou na primeira pergunta, que é de um certo esquerdismo do eleitor de Goiânia, eu não diria tanto que é um esquerdismo, mas sim, o que a gente pode dizer mais corretamente, um certo oposicionista, um certo oposicionismo. Então, a gente tem essa tendência de termos prefeitos que não estão alinhados com o governador de Goiás. Ouve-se muito dizer que o Pedro Wilson não soube fazer propaganda das obras que ele realizou durante o governo dele. Você acredita que esse foi o erro do Pedro Wilson, assim, baseando nas pesquisas agora que o Íris está muito à frente, até na própria votação do primeiro turno, que é uma tendência à vitória do Íris? Uhum. Qual foi o erro do Pedro? Foi propaganda? Eu creio que sim. Talvez ampliando, para não ficar só em questão de propaganda, mas foi uma falta de uma estratégia mais ampla de comunicação do seu governo,
do seu grupo, né, com o eleitorado em geral. É claro que ele tem um desgaste por ser governo. Todo governo enfrenta esse desgaste. Mas claro também que ele tem realizações. E ele então, eu diria que o grande problema foi ele não saber reverter perante o eleitorado essa imagem que ele passa de alguém pouco ativo, né? Que pode ser uma imagem pessoal, mas que ele teria que ter trabalhado para que essa imagem pessoal não passasse para a imagem do seu governo, da sua administração em si. E isso realmente não aconteceu, ele não conseguiu reverter essa imagem. É o grande fator contra a sua candidatura, tá? O PT ele foi para o segundo turno com o PSDB nas principais cidades, que São Paulo, Serra e a Marta, em Porto Alegre também com Raul Ponte, atrás do Marcelo Fogaça. Como você avalia essa possível derrota, baseando também nas pesquisas que colocam o Serra à frente e o Fogaça também à frente em Porto Alegre? Porque o PT ele não fez jus, ele não cumpriu o que o eleitorado esperava. Por que tem que a tendência é a reeleição de todo partido, de todo governo, é a reeleição? Por que o PT não está conseguindo isso agora, em 2004? Olha, eu não diria que a tendência de todo governo é a reeleição, como se fosse alguma coisa automática, né? Como eu disse antes, todo governo tem naturalmente um ônus pelo fato de ser governo. Tem o desgaste de se tornar governo. E principalmente o PT tem o desgaste de, uma vez tendo sido estilingue, se tornar vidraça, né? Eu diria então que a situação de São Paulo e de Porto Alegre, que são, sem dúvida nenhuma, disputas estratégicas, chaves para o PT surgiu do primeiro turno como o grande ganhador em termos de partidos políticos, né? Porém, a possível derrota, ou provável, principalmente no caso de São Paulo, a provável derrota nessas duas prefeituras é um problema muito grande para o PT. Em São Paulo, porque trata-se da maior cidade, é o terceiro orçamento, e porque trata-se de uma disputa com José Serra, ex-candidato presidencial, atual presidente do PSDB, e que fortalece a liderança do governador Geraldo Alckmin e uma possível candidatura do Alckmin para presidente da República em 2006, competindo com Lula. Então, sem dúvida, é um lugar onde o PT tem que jogar todas as suas fichas para não ter essa derrota. E, por outro lado, Porto Alegre, pelo histórico de administrações do PT naquela cidade, e uma derrota agora significa interromper esse histórico e interromper essa visão do PT como bom administrador, né? Bom administrador de cidades. Só uma observação a respeito de Porto Alegre. Lá o candidato José Fogaça é candidato pelo PPS, né? Não pelo PSDB, mas sem dúvida está congregando todas as forças. A coligação de direita, né? Não se pode dizer de direita, né? Já que engloba o PPS e mesmo o PSDB. A gente não pode simplificar essa competição em termos de direita e esquerda, né? Em muitos casos, a gente poderia dizer que o PDT assume uma postura que a gente chamaria de esquerda contra o PT, né, tendo rompido com o governo Lula, e que o PT seria um partido de direita.
Eu não sou da opinião de que essas categorias esquerda e direita são totalmente irrelevantes hoje em dia. Alguns chegam a falar isso, eu não assumo essa posição, mas sem dúvida a gente tem que tomar muito cuidado ao empregar essas categorias, sobretudo em eleições locais, em que está em jogo uma lógica de disputa regional, entre lideranças regionais, que não se resume apenas à clivagem entre direita e esquerda, entre a clivagem ideológica, entre um programa, digamos, dito mais progressista ou mais conservador. Falando em diferença partidária, em diferenças ideológicas, como é que vai ficar aqui em Goiás, no caso, se o Íris ganhar, que o PMDB tem uma disputa com o PSDB que é histórica e que se intensificou nessas últimas eleições, como é que vai ficar a relação com o Executivo? E se no caso do Pedro ganhar, nós sabemos que vai ser uma relação razoável. O que seria mais interessante para a democracia seria uma disputa que corre o risco de surgir algo positivo ou negativo, ou algo que a gente já sabe que é razoável e está bom? Bom, em termos do que é bom para a democracia, eu acho que, independente do resultado, eu acho que esse processo, apesar dos pesares, muitos chegaram a questionar, a reclamar do nível da campanha, do nível dos candidatos, dizendo que não foram bons candidatos, que não tivemos opções de escolha em termos de qualidade. Bom, não queria entrar dessa questão. Apesar dos pesares e de todas as críticas que se tem levantado, eu acho que esse processo eleitoral em Goiânia, eu diria no Brasil como um todo, mas em Goiânia especificamente, foi extremamente saudável para a democracia. Uma coisa que a gente viu, que a gente já tinha visto em outros processos e que se repete, se confirma agora em 2002, é que o governador Marconi Perillo, não obstante a sua alta taxa de aprovação da sua administração, não conseguiu transferir essa aprovação em termos de votos para o seu candidato, o Sandy Júnior. Veja, isso é uma coisa independente sem entrar no mérito da questão da candidatura do Sandy Júnior, se seria melhor ou não, sem querer dizer que seria ruim a candidatura em si, mas o simples fato de não haver uma transferência automática de um líder político e até considerado bom administrador, o fato de não haver a transferência para o seu candidato, uma transferência automática, eu vejo como extremamente positivo para a democracia, né? Tomando aquele tema que você colocou. Ora, a democracia pressupõe liberdade de escolha, pressupõe disputa, competição, e nesse sentido pressupõe um certo grau de incerteza sobre quem vai ganhar. Se fosse um jogo de cartas marcadas, já tivéssemos certeza absoluta, 100% de quem vai ganhar, isso seria a antítese da democracia, né? E se a gente se a gente tivesse uma situação em que o governador transfere automaticamente a sua popularidade, a sua imagem em termos de votos para o seu candidato, teríamos uma situação em que a competição, a incerteza é reduzida. Então, a existência de várias opções, a existência de possibilidade de escolha entre o líder local, municipal e lideranças estaduais, ou figuras ascendentes, ou figuras como o Íris Rezende, já tradicionais, que aparentemente vinham em decadência, que aparentemente estavam enterradas, digamos assim, mas que renascem, a possibilidade de pensar em diversos cenários diferentes, isso tudo é extremamente positivo, é saudável para a democracia. Nesse sentido que eu falo que o processo eleitoral em Goiânia foi, pensando em termos de qualidade da democracia, extremamente saudável. Está sendo
extremamente saudável para a democracia. Então, uma vitória do Íris poderia se considerar uma derrota do Marconi Perillo? Sem dúvida. Mais do que uma vitória do Pedro Wilson. A gente tem visto, né, no processo como tem acontecido até agora, uma certa afinidade maior entre o Pedro Wilson, entre o PT e o PSDB, Pedro Wilson e Marconi Perillo, do que entre PSDB e PMDB. E isso tem uma lógica. Apesar de PT e PSDB serem os grandes adversários, são no nível nacional, né? Você expressou isso naquela sua pergunta anterior, mas tem uma lógica. É que o Íris Rezende é um adversário muito mais poderoso, muito mais ameaçador ao governador Marconi Perillo do que o Pedro Wilson. E o Pedro Wilson sendo eleito, em grande parte, você mencionou isso também na sua pergunta, em grande parte vai ficar dependente do governo estadual, vai precisar desenvolver uma trajetória de parceria administrativa, muito mais do que o Íris Rezende, que vai ter uma certa tendência a entrar em choque, quando possível, com o governo estadual, né? E o Pedro Wilson vai ficar, de certa forma, em dívida com o governador Marconi Perillo. O governador, sem dúvida, é um dos derrotados nesse processo eleitoral. Porém, a sua derrota não é tão grande assim. Ele ainda mantém grande parte do seu cacife político e continua bem avaliado, continua sendo a grande liderança política de Goiás, e o Pedro Wilson vai ficar muito mais dependente em relação ao Marconi Perillo do que Íris Rezende. Bom, professor, falando então em processo eleitoral, como é que você avalia o poder que é dado ao juiz eleitoral durante a eleição, que ele se transforma praticamente em um deus, né? Tem o poder de deliberar sobre várias coisas que podem até ser questionáveis como democráticas. Como é que você avalia esse poder? Ele é positivo, ele é negativo? Bom, a minha área não é a área jurídica, né? Portanto, eu não posso falar com grande propriedade sobre isso, mas eu vou dar uma visão mais de cidadão, né? Todos nós que acompanhamos o processo formamos a nossa opinião e temos algo a dizer. Eu diria que o papel desempenhado pelo Tribunal Eleitoral não foi excessivo. A imposição de normas, de regras, não é algo contrário à democracia. Pelo contrário, é algo que a democracia tem de pressupor. É uma necessidade para a democracia, embora, correto, uma necessidade, mas que vive numa certa tensão. Ou seja, é preciso um certo grau de ordem e um certo grau de liberdade para que a ordem não vire autoritarismo e para que o grau de liberdade não vire permissividade. Bom, só para ilustrar melhor essa questão, o candidato Íris Rezende, ele teve desde o início da campanha o direito garantido por lei de não ter a vida dele exposta. E até que ponto que isso é interessante, haja visto que a vida dele como candidato, a vida política dele também é interessante para o eleitor. E só agora que teve derrubada essa liminar e aí pôde se expor a alguma parte da vida dele. Isso é positivo. Até que ponto se pode mostrar a vida de um candidato sem cometer injúria ou difamação e isso ser positivo para o cidadão, não virar baixaria? Uhum. Pois é. Aí a gente tem uma linha divisória que é muito tênue e é muito delicado você estar de um lado e sem passar para o outro lado, sem extrapolar essa linha divisória. Quer dizer, qual é a linha que demarca a legítima exposição e crítica e avaliação crítica da história pregressa de uma determinada pessoa, de um candidato, e até quando é legítimo avaliar-se isso criticamente,
e não passar para o que você chamou de baixaria, não se extrapolar o limite da ética, né, no processo eleitoral. Bom, essa, como eu falei, é uma linha muito tênue e acho que tem que se avaliar em cada caso, né, em cada momento, e certamente essa linha é ultrapassada muitas vezes. Ou se fica aquém dessa linha e não se vai até o fundo da crítica que seria desejável, ou se ultrapassa, querendo chegar até o limite da linha, se ultrapassa essa linha e criamos essa situação de baixaria, né, de uma situação em que o limite da ética é violado, né, no processo eleitoral. Eu não me sinto confortável de dizer se isso se ficou muito aquém nesse processo, tá? E se agora tem a possibilidade de se passar dessa linha e descambando para a baixaria. Agora, certamente eu me sinto muito também desconfortável de questionar o papel do judiciário, né? Bom, se houve uma liminar e se isso está dentro da legalidade estabelecida, né? Eu acho complicado a gente questionar. Acho complicada a posição que foi adotada pela propaganda, pela campanha do Pedro Wilson, por exemplo, de questionar atitudes do Ministério Público quando entrou com um processo contra a candidatura do Pedro Wilson. E o discurso era de, bom, logo o Pedro, tem tantos desonestos, mas o Pedro é honesto, né? Realmente o Pedro Wilson é uma figura que, inclusive, seus adversários não colocam em questão a sua honestidade, coisas desse tipo, mas não se trata disso. Não se trata de dizer que contra o meu candidato, contra mim, não pode. Se tiver alguma ação contra mim, é desonestidade eleitoral, é uma maracutaia eleitoral, mas se for contra o outro, que eu acho desonesto, que eu digo que é desonesto, porque só contra o outro e não contra mim? Então, quando a gente entra nessa linha de discutir as decisões do judiciário, do processo judicial, eu acho que a gente entra num terreno muito perigoso de argumentar com esse tipo de raciocínio, de que a lei é flexível, as decisões do judiciário são todas questionáveis e coisas desse tipo, e passo a questionar apenas quando diz respeito à minha vantagem, a vantagem para mim, e contra o meu opositor. Esse é um caminho, sem dúvida, perigoso para a democracia. Tá, então você falou de uma coisa interessante aí, que é a figura do Pedro honesto, né? Nós temos a figura do Pedro honesto e do Íris que talvez não seja tão honesto assim, mas que vai e faz. Você sente uma tendência do eleitorado para o lema rouba mais faz? Não lembro do Maluf? Olha, é difícil, na verdade, várias das coisas que a gente tem conversado aqui, é difícil a gente dizer com certeza, porque a gente não tem pesquisas eleitorais acadêmicas. Nós temos pesquisas de intenção de voto pelos institutos de sondagem, mas nós não temos pesquisas acadêmicas sobre o comportamento eleitoral em Goiânia. Essa é uma coisa que nós temos, essa é uma coisa muito ampla, muito difícil, que exige muito financiamento, e que nós planejamos fazer para o futuro, mas infelizmente nós não temos dados concretos. Então eu não posso te dizer assim, com certeza, digamos, científica, né, baseado em pesquisas acadêmicas, que o eleitor do Íris Rezende tem esse perfil mais do que o do Pedro Wilson e tal. Mas pela minha experiência, pelo que eu tenho visto, pelas conversas que eu tenho tido, pelas coisas que a gente vê, sem dúvida o Íris Rezende tem uma certa fatia do seu eleitorado, não quero com isso generalizar, e nem quero com isso atacar o candidato Íris Rezende, né, de corrupção e tal,
Mas, sem dúvida, tem gente que fala que o Iris Rezende é melhor do que o Pedro Wilson, porque o Pedro Wilson não faz, porque o Pedro Wilson não rouba, mas não faz, e o Iris Rezende rouba, mas faz. Repito, não sou eu que estou dizendo isso, mas essa é uma avaliação com relação a que muitos eleitores falam, né? Então, sem dúvida, tem eleitores do Iris Rezende que preferem isso. E, sem dúvida, a marca dessa campanha para prefeito tem sido a marca do bom administrador. O Iris se destacou na base da imagem de bom administrador. E esse foi o tom da campanha. Esse foi o tom que o Sandy Júnior procurou dar também à campanha, talvez de forma reativa, já que o Iris Rezende se apresentou e já começou na frente com essa imagem. O Sandy procurou se mostrar como ele, o bom administrador, e não o Iris Rezende, que já se viu no passado, se é que se viu, era o discurso do Sandy, que não foi um bom administrador, alguma coisa assim, mas ele, sim, Sandy, seria olhar para frente, não para trás, como bom administrador, e não ficar parado como o Pedro Wilson e coisas desse tipo. Então, esse foi e continua sendo o tom principal, não o único, mas o tom principal da campanha para prefeito em Goiânia. E nisso, o Iris Rezende, não temos dúvida quanto a isso, se destaca. O eleitorado do Iris, o eleitorado fiel ou o novo eleitorado, votam no Iris porque é alguém que faz. Alguns até dizem que rouba, mas faz, outros certamente não, mas é alguém que faz. Contrapondo-se à imagem que eu comentava antes, que o Pedro Wilson não conseguiu desfazer, não só na campanha eleitoral, mas ao longo da sua administração. Não conseguiu desfazer de alguém que está parado, uma administração meio estática e coisas desse tipo. Bom, e o Sandy Júnior? O que aconteceu com o Sandy Júnior? Ele não conseguiu se encaixar no perfil da base, com todo o apoio que ele teve, com tanta gente de peso, político de peso falando por ele. Por que ele não conseguiu alavancar nessa campanha? Primeiro porque o apoio do governador não se transferiu para ele em termos de votos, né? Coisa que já havíamos comentado, inclusive como algo positivo do ponto de vista da qualidade da nossa democracia, do nosso processo democrático. E porque ele não foi capaz de se colocar como a alternativa. Voltando ao que eu estava falando antes, qual é o grande tema da campanha? Um bom administrador, que seja melhor administrador que o Pedro Wilson, já que o Pedro Wilson tem essa imagem, em grande parte difundida, de uma administração estática, né? Não dinâmica, não realizadora e tal. E então aparece o Iris Rezende como a antítese do Pedro Wilson. Qual seria a saída para o Sandy Júnior? Apresentar-se ele sim como uma verdadeira saída, como uma verdadeira alternativa à administração parada do Pedro Wilson, como verdadeiro bom administrador, dinâmico e realizador, e não o Iris Rezende. Então, a gente sabe que o PT tem uma fatia de votos cativa do ponto de vista ideológico. Eu conheço várias pessoas que me falam: eu não gosto da administração do Pedro Wilson, mas eu voto no PT, por motivos de identificação partidária, de ideologia. Bom, não era nessa seara que o Sandes iria buscar o seu sucesso. Ele teria que disputar, então, com o Iris Rezende, quem é o melhor administrador. E isso ele não conseguiu fazer. Eu ouvi de uma pessoa, parece que é uma frase do Union, né, do Union Albernaz, de que o Sandy Júnior tem muitos fãs, mas poucos eleitores. Isso, se é verdade isso também, acho que sim. Né? Bom, eu imagino que ele tem muito mais fãs
do seu programa de rádio, né, do que eleitores, talvez. Eu acho que tem um certo fundo de razão essa fala atribuída ao ex-prefeito União Albernaz. Se é verdade isso, eu também considero isso um sinal de extrema maturidade, vitalidade do processo democrático em Goiânia. Significa que se você é um comunicador popular, né, se você tem muitos fãs, isso não significa necessariamente que você tem muitos eleitores e que você vai se dar bem na política. O eleitor quer algo a mais do que um bom programa de rádio ou de televisão, do que um bom comunicador. Bom, professor, só para encerrar o nosso papo, qual a sua avaliação dessa eleição? Nós crescemos democraticamente, nós avançamos ou não? Eu creio que sim. Um tema que, inclusive, é um tema de certa atualidade, porque tem pessoas que propõem, se a gente deveria extinguir as eleições intercaladas, as eleições municipais intercaladas, e fazê-lo juntamente com as eleições estaduais e nacionais, para presidente, governador, deputados, ou seja, de 4 em 4 anos, e não ter eleições de 2 em 2 anos. Né? Entendo que tem alguma razão quem propõe isso. Há alguns motivos para não ter eleições intercaladas, mas entendo que deve ser mantidas as eleições intercaladas, exatamente por isso que você falou, as eleições municipais intercaladas trazem a possibilidade de avaliar o governo, os governos, não apenas os governos municipais, não apenas aqueles que tentam se reeleger, mas também os governos estaduais e o governo federal. Elas são uma oportunidade ímpar de fazer um rearranjo das forças políticas, de elevar algumas lideranças e abaixar outras, enterrar, inclusive, a carreira de outros, como Paulo Maluf em São Paulo. Né? É uma chance de dar um recado positivo ou negativo para os governantes. Né? É uma chance de mostrar para os governantes qual o caminho que está sendo mais bem avaliado pela população. É uma chance de sinalizar mudanças de rumos. Então, tudo isso me faz acreditar que, apesar dos pesares, disso que eu falei, da qualidade, eventual falta de qualidade dos candidatos, ou do nível da campanha, das discussões, ou falta de discussões de temas importantes na campanha, o simples fato de termos esse processo de ebulição, de novidade, da possibilidade de novidade, de avaliação dos rumos, né, de decadência ou surgimento de liderança, tudo isso é um processo de grande vitalidade, de muita importância para o processo democrático no Brasil. Ok, professor, então nós agradecemos a sua presença aqui no nosso retorno do Papo de Redação. E a gente volta semana que vem, na quarta, por causa do feriado da quinta do servidor público, com a presença da presidente do Sindicato dos Servidores da UFG. Muito obrigada.